Perfeito. Então, pegando esse gancho que é um conceito meio ético, moral, filosófico, um tema que todo mundo fala é aquela questão se o Bitcoin é uma religião. E aí eu vou ler um tweet seu de março de 2021 que se o Bitcoin é uma religião, eu quero pelo menos imunidade tributária. Primeiro, 100% de acordo, mas assim, pergunta sobre esse tema. Para você, faz sentido esse pensamento? O Bitcoin como uma seita, como uma nova religião? Tipo, daqui a 100 anos, o pessoal vai ter realmente estabelecido uma nova religião que tenha ritos, por exemplo, passar suas chaves para os seus filhos, que tenha mitos como quem foi Satoshi, sabe? Não vai ter uma deidade, talvez, não sei se vão criar, sabe? Não tem um teísmo ainda. Mas, ou seja, Uhum. como você interpreta esse fenômeno cultural que está emergindo agora chamado Bitcoin e os bitcoinheiros? É uma pergunta interessante, porque eu assim, em relação à religião, existem pessoas, o Bitcoin, ele atrai cristãos e ele atrai ateus, né? Aquele Lute, que escreveu Tudo Dividido por 21 Milhões, ele é um ateu fervoroso, né? E existem cristãos como Jimmy Song, que fazem, ou outros autores que escreveram aquele Thank God for Bitcoin, que vê passagens bíblicas em relação ao Bitcoin. Então, se ele for uma religião, ele é uma religião sui generis. Tudo depende, assim, do que você entende por religião, mas ele tem características que se assemelham muito aos fenômenos religiosos. Ele tem um mito fundador, ele tem uma concepção imaculada, como se diz, ele gera rituais, né? A gente tem o Pizza Day, temos rituais para criação de chaves privadas. Isso não é muito ritualizado na comunidade, mas pode virar um ritual familiar, como se diz, que é algo valioso. O próprio Michael Saylor, ele faz uma analogia entre o Bitcoin e a religião, de que você tinha que pagar o dízimo. Então, o que você paga para as mineradoras seria um tipo de dízimo para aquilo para a chama se manter acesa. Então, eu acho que tem paralelos super interessantes entre o Bitcoin como uma religião secular ou uma religião da tecnologia. E, assim, se nós pensarmos do ponto de vista antropológico, ele tem um mito de origem, ele tem também uma, ele tem também um conflito, né? Ele tem os pecadores, né? O pecado do Bitcoin é você criar unidades monetárias sem prova de trabalho, esse é o grande pecado que ele tenta combater. Ele tem os dissidentes, né? Ele tem o Bitcoin Judas, né? Tem o pessoal do Bitcoin Cash. Então ele é muito parecido com outras religiões, sim. Eu acho que faz sentido essa essa comparação. E até o Baladi, que lançou aquele livro, como que se chama? The Network State, ele fala muito sobre maximalismo, como se fosse um tipo de doutrina, né? Como se a gente tivesse, os bitcoiners tivessem uma doutrina e que pode ser, sim, formar um movimento ideológico. Então, só que, ao mesmo tempo, o Bitcoin, ele é a moeda do inimigo, né? Também. Então, ele está aberto a novos fiéis, assim, para quem quiser utilizar. E, então, a gente tem que ver como ele vai se desenvolver. Ele cria, assim, quais seriam as igrejas do Bitcoin? A reza do Bitcoin é você rodar seu próprio nó, é uma questão nova, assim, vai ser uma religião diferente de todas as religiões que já existiram, mas que ele tem semelhanças antropológicas com religiões que nasceram, tem seus apóstolos, né, tem os intelectuais por trás do Bitcoin, então ele tem muita semelhança. Tem até o seu Judas, né? Pensa no Roger Ver. É,
Eu falei do Judas, do Roger Ver Pessoal, do Bitcoin Cash. Então, ele tem seus traidores. Qual que seria o céu, né? O céu Bitcoin, ele seria a hiperbitcoinização, né? Seria um padrão Bitcoin que ia redimir o mundo do pecado da moeda estatal. Tem muito paralelo interessante para se fazer. E a nossa meca virou Elzonte, né? Bitcoin Beach. Tem que ir lá, né? Anualmente tem que ir lá rezar. Rezar e dar uma surfada, tem altas ondas lá também. Bom, agora num tema que é um pouco menos elevado do que Bitcoin como religião, que são os FUDs. Em março desse ano, você publicou O Mundo Pegando Fogo e o Bitcoin continua gerando blocos, a cada 10 minutos aproximadamente, como um psicopata. Aí em agosto de 2021 você publicou: Precisamos avisar os Faria Limers que para entender o Bitcoin é necessário um conhecimento básico de frações. Eu acho que é a época que aquele cara da XP fez comentários inteligentíssimos sobre pizza. Sim. E aí, em novembro do ano passado também, você publicou, entre aspas, acabei de ouvir falar do Bitcoin e vou provar para o mundo que eu não sei matemática básica. E aí eu queria puxar o tema FUDs como um todo, pensando nesses FUDs tão imbecis e que mesmo assim colam e atrapalham pessoas. É assim, primeiro, qual é o FUD mais tolo que você já ouviu sobre o Bitcoin? E também complementando, e o mais perigoso, assim, qual você acha que é o FUD que vai mais retardar a adoção assim e selecionar pessoas? Cara, o mais bobo é esse da escassez, que ele pode ser fracionado em satoshis, ele não seria escasso. Isso daí, assim, revela muito de quem fala, porque, nossa, é coisa, é assim, é muito, assim, Tipo, não sei. átomos não são escassos na sua fatia de pizza. Nossa, cara, assim, revela uma ignorância tão grande. E é aquilo que eu falei, a pessoa acabou de saber o que é Bitcoin e fala, encontrei algo que vai destruir o Bitcoin. Na verdade, ele não é escasso, sabe? Assim, é tão ridículo. E eu vi esses dias alguém postando em inglês e eu achei ótimo, falou que a gente tem que cunhar o termo foodista, tipo como tinha o, Os ludistas, né? o, os ludistas, a gente tem os foodistas, que são essas pessoas que espalham food mesmo, que eu acho bom. Vou começar a chamar esse pessoal de foodista, que é muito bom. É, esse da escassez, porque ele é divisível, eu acho mais tolo. Mas o mais perigoso é que vai gerar mudanças climáticas, porque essa pauta da agenda climática, a pauta verde, né? Ela que mais pegou no inconsciente coletivo e do mundo que nós vivemos, né? Porque eu acho que a imagem, né, ou o pensamento de que o mundo está acabando é algo, a visão apocalíptica do mundo é algo um constante na história da humanidade, né? Você vê várias religiões têm seu mito de fim de mundo, né? Os tupis tinham um mito do fim do mundo, os cristãos têm um mito do fim do mundo, então é algo muito forte na natureza humana, né? Os mitos de geração e destruição do homem ou da terra. Então, os apocalípticos hoje, né, a religião secular anti-humanista da Verde, da Menina Greta, do Fórum Econômico Mundial, da ONU, ele ganhou uma atração muito grande porque se conectou com esse mito de extinção da Terra no ser humano. E se eles conseguirem fazer colar o Bitcoin nisso, pode haver, assim, eles podem retardar um pouco o processo, né, e podem dificultar um pouco a adoção. Eu acho que eles vão tentar colocar algum tipo de imposto na transação do Bitcoin, ou vão tentar colocar sua própria shitcoin eficiente e green no lugar, e vão tentar. Essa narrativa é a que eu acho mais, assim, se alguém acredita nessa narrativa e não compra Bitcoin, pior para a pessoa, né? Que foi enganada. E culpa dela ser enganada e não pesquisar, porque faça a sua própria pesquisa, sabe? Mas o consórcio político corporativo em torno do ESG, da BlackRock, eu acho que eles vão entrar num consenso de que o Bitcoin
vai causar um grande prejuízo à humanidade e vai causar um certo tipo de apocalipse por causa do seu consumo energético. Então, esse é o que eu acho mais assim perigoso no sentido de vai ser usado por pessoas poderosas contra o Bitcoin. Eu não poderia concordar mais, cara. Tipo, tanto sobre o mais tolo quanto o mais perigoso, assim. Querendo ou não, eu comecei o Explica Bitcoin, foi na época daqueles FUDs do Elon Musk, assim, sabe? De a Tesla Uhum, vai deixar de aceitar Bitcoin porque o Bitcoin uhum, não é sustentável. Primeiros artigos que eu traduzi foram artigos do Nick Carter sobre isso, sobre a questão uhum, energética. Foi um tema que eu sempre me interessou, comecei a estudar, até um ano e pouco depois arrumar um emprego numa mineradora, justamente por me interessar uhum, bastante por esse tema e por ver como esse tema é mal compreendido pelas pessoas. Então, assim, concordo uhum. inteiramente com essa visão. É. E é engraçado que, assim, no fundo, mesmo quem acredita nessa visão, o Bitcoin é a salvação, porque o Bitcoin consegue reduzir a emissão de metano, o Bitcoin consegue, sabe, proteger a rede elétrica, assim. Então, mesmo do Uhum, ponto de vista ESG, no fundo, o uhum. ESG pode ser usado como um cavalo de Troia para bitcoinização, tá ligado? Tipo, você quer reduzir a É. emissão de metano no mundo? Beleza, vamos minerar Bitcoin com o metano dos lixões, vamos minerar Bitcoin com o esterco das vacas, vamos minerar Bitcoin com o resto da indústria do açúcar, sabe? O bagaço de cana, etc. Então, mesmo nesse FUD, a lógica ainda estaria ao nosso favor se o mundo e se esses Uhum. caras fossem lógicos. E aí a questão é É, se eles entender. estivessem bem intencionados. Exato, exato. E aí é isso, tipo, Aham. quanto a gente. Porque é isso, com certeza os mandatários não estão, mas muitas das pessoas que acreditaram nessa narrativa são sim bem intencionadas e manipuláveis. Uhum, Mas talvez uhum, elas compraram tanto a ideia que a gente consiga sim usar essa ideia para convencer elas a favor do Bitcoin. Tipo, é um uhum, movimento que, sei lá, com certeza tem um pessoal mais idealista, mais kantiano, assim, por exemplo, Marty Bent, que fala que não, a gente não uhum, pode abrir mão em nenhum momento do nosso discurso, porque no fundo eles não se importam com isso, então se a gente uhum, tentar se adequar ao discurso deles, a gente está só baixando a guarda. É uma visão totalmente válida. uhum, Daí tem a visão do Michael Saylor e de uhum, outras pessoas que é, pô, se tem um discurso que a gente pode se apropriar a nosso favor e usar como cavalo de Troia, uhum, por que não? uhum. E isso, É, inclusive. eu Desculpa, sou mais a diga. visão do Marty Bent. Eu prefiro a primeira postura, mais purista, assim, de não entrar, não usar a linguagem do inimigo, de você, se você vem com essa pauta ESG, eu acho que ela é errada desde o começo. Por mais que isso atrase um pouco a adoção de empresas, que bom, sabe, vai trazer mais gente, sabe, que realmente entende o Bitcoin, realmente entende o mundo para o Bitcoin vai afastar aquelas pessoas equivocadas. Eu sou mais da primeira posição, que você descreveu como kantiana. Ó, como pessoa física, eu concordo com você. Como alguém que está numa mineradora, assim, a quantidade de dinheiro que você consegue captar tem relação com as narrativas que você consegue se encaixar e colocar nos pitches de venda, Uhum, porque o dinheiro tá em pools de capital e que essas pessoas controlam. Então, assim, uhum, como pessoa física, eu concordo inteiramente. Como pessoa jurídica, eu vejo sim que é muito válido, porque, no fundo, qualquer dinheiro que quiserem dar para a gente expandir a mineração é um dinheiro que está sendo bem uhum, utilizado. Está sendo uhum, convertido em liberdade, está sendo convertido em resiliência e robustez para a rede. Então, eu acho algo que é positivo. Mas enfim, uhum, esse tema da energia, no fundo, linka muito bem com o próximo, que é falar da antifragilidade do Bitcoin. E aí você publicou em agosto de 2021 que o Bitcoin é como a hidra de Lerna. Cortam uma cabeça, nascem duas. E aí a pergunta é, quando você percebeu essa característica de antifragilidade do Bitcoin nele, assim? Porque assim, uma coisa é você ler a respeito e entender intelectualmente que isso faz sentido. Outra coisa é quando você já comprou Bitcoin, você já está alocado com seu capital, e aí você vê um ataque, e aí você vê o ecossistema se reorganizar e transformar esse ataque numa nova força. E aí eu tô te perguntando assim, o que te fez enxergar isso no Bitcoin? eu acredito que foi depois da Guerra dos Blocos, né? Porque você viu que
eu acredito que foi o ataque mais bem feito contra o Bitcoin na sua história, né? Foi quase uma guerra civil. E, e o Bitcoin ele ficou bem mais forte depois disso. Inclusive, tem até programadores daquela época que dizem que antes das Fork Wars, eles não se sentiam seguros em botar muito capital no Bitcoin. Então, e como foi um ataque muito violento, e o Bitcoin sobreviveu muito bem a ele multiplicou, ele ficou muito mais forte depois que foram, assim, que houve o fork na rede. Então, foi depois de entender, eu li o livro dos Block Wars, né, Block Size Wars, e entendendo, assim, a magnitude que foi esse ataque, né, foi um consenso enorme, né, do que se chama de ecossistema, é muito grande. Todas as exchanges, todos os fundos investidos no Bitcoin estavam a favor do aumento do bloco, e o usuário ganhou, né? Então, ele foi assim, foi uma prova viva de que o Bitcoin saiu muito mais forte de um ataque poderosíssimo contra ele. Então foi depois de compreender o significado das fork wars. Boa. Eu que sou mais recente, pra mim foi quando em 2021 eles tentaram colocar, eu não lembro que lei, se foi no Congresso ou no Senado americano, eles tentaram colocar, sei lá no cantinho escondido uma coisa que é atacar o ecossistema do Bitcoin. Agora eu não lembro os detalhes Uhum, técnicos, mas isso fez uhum, republicanos e democratas se unirem e criar um puta lobby a favor do Bitcoin. Eu olhei uhum. assim e pensei, caramba, de fato o É, Bitcoin não vai ser banido. Se os caras não conseguem nem passar um trecho de lei num cantinho de uma coisa de sei lá quantos bilhões de dólares, e isso atrasa essa emissão de sei lá quantos bilhões de dólares por conta do Bitcoin, pô, eles não têm mais tanto uhum, poder assim. E inclusive, é. E esse. Diga, desculpa. não, só complementando, assim, o ano passado, o maior ataque foi a expulsão dos mineradores na China. E olha onde está a hash rate agora, Sim, sabe? sim. Então, assim, foi reorganizada uma indústria inteira de mineradores da China, se espalhou pelo mundo e o Bitcoin já está no all-time high da hash rate, sabe? Em menos de deu o quê? Eles foram expulsos, acredito, em junho de 2021, deu um pouco mais que um ano, e a hash rate já está acima, bem acima. Então, esse foi outro, assim, pensando no ano passado, dos ataques do ano passado, a expulsão dos mineradores na China foi enorme e foi assim, deixou o Bitcoin mais poderoso. E tem uma segunda componente aí que você não citou e que eu acho interessante citar, é que assim, a China talvez seja o país mais autoritário da história, tipo usando inteligência Uhum, artificial, etc, etc, para o totalitarismo, controle de crédito social, todos esses negócios que a gente sabe. Eles estão tentando banir hardware, não é software, é hardware, ou seja, uma coisa que é palpável, você consegue pegar e confiscar. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas depois do banimento e etc., a taxa de minerador na China foi a zero. Todas as máquinas foram desligadas. Hoje em dia, na rede, mais de 20% da hash rate está na China. Apesar dele ter sido banido, a mineração uhum, e o hardware ainda tem 20% da rede que está lá. E eles não conseguiram uhum. banir. Os incentivos são muito fortes, né? Muito Exato, fortes. exatamente. Bom, agora falando de bancos centrais e intervencionismo barra comunismo. Em janeiro. Leta, Diga. a gente podemos gravar um terceiro? Podemos, eu tô Um tipo terceiro. no finalzinho da pauta, mas se quiser a gente grava mais um. É? Ah, eu tô na página 13 de 15. Eu não sei o quanto Vamos isso é gravar final. mais um? Vamos gravar mais um Vamos então. gravar mais um. Tá. É que eu preciso ver já. Não, beleza, beleza. Bom, mas aí eu vou então criar mais pauta pra ter mais coisa pra falar e roubar mais tempo de Tá, você, beleza? beleza. Bom, cara, então, só para agradecer essa participação no segundo episódio da série sobre as pílulas laranja, cara, aquele abraço e até a próxima e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Leta. É o que eu falei, assim, é raro a gente encontrar alguém que a gente podia conversar indefinidamente, mas a gente vai gravar o próximo episódio, sim, com certeza. É raro, mas no meio do Bitcoin é menos raro. É. Bom, Ainda bem. ainda bem, ainda bem. Bom, abraço, cara, então, até a próxima. Abração.